Olá, olá, nono ano, e aí, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Malé. Bom, nós estamos estudando as orações subordinadas adjetivas e as suas orações principais, certo? Estamos no livro didático, módulo 2, capítulo 5, página 58, é a página inicial. Só que nós vamos começar a responder os exercícios da página 63. Tá aqui. Justamente essa página. Aí temos aqui o exercício 4, né, que vai ser o nosso inicial. Nós já respondemos até aqui. Então vamos lá. Observe as capas de livro a seguir. Aí nós temos aqui Ferreira Goulart, um gato chamado Gatinho. Futuro feito à mão. Então, isso está aqui, né? Beleza. Os títulos são formados por orações subordinadas adjetivas reduzidas. Escreva-as. Então temos aí chamado gatinho e feito à mão. São as duas orações subordinadas adjetivas reduzidas, certo? Então, estão aqui as duas. Em qual forma nominal estão os verbos dessas orações? As formas nominais são as formas em que o verbo se apresenta como nomes. Formas nominais. O infinitivo é transformado em um substantivo masculino, o gerúndio é transformado em um advérbio e o particípio se transforma em adjetivos. Tá? O gerúndio também, em alguns casos, se transforma em adjetivos, certo? O infinitivo são aqueles verbos terminados em ar, ir. Não é bem isso aí não, mas é para vocês entenderem. Bom, o gerúndio são aqueles verbos terminados em ando, endo, indo. Também não é bem essa a terminação, mas é para vocês identificarem. E o particípio são aqueles verbos terminados em ado, ido, ada, ida. Isso, o particípio regular e o particípio irregular, terminados em a, e, o. Ah, professor, mas ado termina em o, mas retirando esse ad, certo? Então, beleza, vamos lá. Estas, então, formas aí, logicamente, são do particípio. Tá? As duas. Uma aqui é o particípio regular, ado, e o outro irregular, só o o aqui, ó. Beleza. Então, vamos lá. Reescreva os títulos desenvolvendo as orações subordinadas adjetiva. Então vamos lá, temos aí um gato que é chamado gatinho e futuro que é feito à mão. Pronto. Agora, relacione as orações subordinadas adjetivas aos contextos em que foram empregadas. Capas e títulos de livros. Por que os escritores optaram por apresentá-las na forma reduzida? Logicamente porque as capas de livro, porque tem um espaço, né, muito pequeno, tem de ter títulos curtos, muito objetivos, certo? Que expressem com precisão a ideia que vai ser abordada no livro, a ideia central. Por isso, os escritores optaram por orações subordinadas adjetivas reduzidas no título em vez de desenvolvê-las. Certo? Como eu falei, agora nós vamos para o para fazer em casa. Beleza. Então, nós primeiro resolvemos o praticando e agora o para fazer em casa. Leia o texto. O processo de recuperação de pacientes que sofreram derrame cerebral é praticamente o mesmo há décadas. Porém, ele está sendo revolucionado graças a pesquisadores de Massachusetts Institute of Technology, MIT, que tem trabalhado desde 1989 na criação de robôs voltados para a reabilitação física desses pacientes. A proposta do MIT é criar uma verdadeira academia de robôs que modernize e facilite o processo de recuperação. Certo? Vamos então às respostas que temos de buscar. Tá aqui. De que modo o texto aborda a temática dos robôs? Como algo distante ou próximo da realidade das pessoas? Explique.
quê? Bom, gente, será que os robôs já fazem parte da nossa realidade? Sim, não é? Com certeza. Principalmente robôs ligados, por exemplo, à tecnologia telefônica, né? Tecnologia muitas vezes mesmo na informática e assim por diante. Então, eles estão falando sobre esses robôs, resolvendo problemas para mudar, por exemplo, alguns procedimentos médicos, como sendo algo muito próximo aos nossos dias, tá? E então esses robôs eles vão ser usados para auxiliar na recuperação de várias doenças. São robôs muito pequenos, certo? A chamada nanotecnologia. Opa, não é aqui não, é aqui. Pronto, está aí a resposta. Agora, sublinhe no texto os recursos gramaticais empregados para caracterizar as expressões destacadas. Então, vamos voltar aqui ao texto. Está aqui. Então, se nós queremos aí saber quais são, então, os recursos gramaticais, né? Vamos sublinhar no texto esses recursos gramaticais empregados para caracterizar as expressões destacadas. Então, nós temos aqui pacientes, né? Está destacado. E, então, nós temos, no caso, esses recursos gramaticais que servem para caracterizar essas palavras que estão destacadas. Que tipo de pacientes? Que sofreram derrame cerebral. Pesquisadores do Massachusetts Institute of Technology, MIT, beleza, inglês, tá, que tem trabalhado desde 1989 na criação de robôs voltados para a reabilitação física desses pacientes. É o recurso gramatical que então serve para, no caso, caracterizar essas expressões que estão em negrito, tá? E ainda temos robôs que modernize e facilite o processo de recuperação. Beleza. Vamos então colocar aqui. Como são, aliás, aqui a gente já fez nós sublinhamos, né? Já estava sublinhando. Agora, como são classificados esses recursos gramaticais? Orações subordinadas, adjetivas restritivas e explicativas. Saberia você dizer qual é explicativa e qual é restritiva no texto? Pacientes, tem vírgula aqui? Não. Se não tem vírgula, então ela é restritiva. Pesquisadores do Massachusetts Institute of Technology. Tem vírgula aqui? Tem vírgula aqui. Esta é explicativa. Porque o Massachusetts, né, esses pesquisadores da universidade, né, do Instituto, né, Tecnológico de Massachusetts, eles, a gente pode dizer que é um substantivo bem definido que não precisa ser restringido. Só tem esse instituto aí, com este nome. Este aí, especificamente falando, só tem este. Certo? Então, você não vai diferenciá-lo de outros institutos. Não é essa a intenção aí. Então, é uma oração subordinada adjetiva explicativa. E aí você tem de usar a vírgula. Quando você vai somente diferenciar um do outro, recuperação de pacientes. Que tipo de pacientes? Eu não sei, eu tenho que restringir. Eu tenho que diferenciar um paciente do outro. Um paciente que tem um tipo de doença, outro que tem outro tipo de doença, e aí vai. Eu quero falar daqueles que sofreram derrame cerebral. Então, aí eu fiz no caso, delimitação. Entenderam? Então, qual é a diferença entre a oração subordinada adjetiva restritiva e a adjetiva explicativa? E quando você vai observar tais orações na escrita, você consegue facilmente identificá-las. Tem vírgula, explicativa. Não tem vírgula, restritiva. O problema é quando você vai produzir as frases, por exemplo, quando você está produzindo uma redação, e você tem, então, que pensar se a oração que você criou se trata de uma oração subordinada adjetiva restritiva ou explicativa. E aí você vai usar a vírgula, porque se não usar, vai ser, então, um erro. Um erro será assinalado. Beleza, vamos ver, olha só, essa segunda aqui. A proposta do MIT é criar uma verdadeira academia de robôs que modernize e facilite o processo de recuperação.
E aí, estes robôs têm a vírgula aqui, explicativa, mas esses robôs aí estão especificados? Sim, aqueles que vão agir no tratamento de pessoas com algumas doenças, como por exemplo, as que sofreram derrame cerebral. Não é qualquer robô, tá? Não é um robô para limpar a casa, não é um robô para preparar comida, nada disso, certo? Beleza, então vamos voltar aqui a nossa discussão, né, sobre então o assunto aqui. Quais efeitos de sentido esses recursos apresentam no texto? E aí, que efeitos de sentido então? O que é a oração subordinada, então, adjetiva? Causa de efeito. Bom, essas orações, né, elas logicamente restringem, né, ou seja, elas vão especificar, né, os pacientes que, por exemplo, vão receber tal tratamento, né, de recuperação, né, e, logicamente, que são auxiliados por robôs. Tá? A oração subordinada adjetiva explicativa, ela apresenta uma informação adicional sobre, por exemplo, um instituto, né, sobre os pesquisadores, e sobre também a academia de robôs. Por que é uma, então, informação adicional? Porque você sabe de quem se trata. É um ser definido. Ele não precisa de especificação. O que é especificação? Diferenciá-lo de outros seres da mesma espécie. Ou diferenciá-los, né, por exemplo, de outras coisas, vamos colocar assim, né, que têm a mesma função. Há vários institutos? Sim, mas a ideia ali não é diferenciar um instituto do outro, certo? A ideia, na verdade, é simplesmente trazer uma informação adicional. Bom, esse para lembrar aqui, a gente pode então observar algumas situações importantes. Olha só, a palavra que, em algumas situações, liga uma oração subordinada à sua oração principal e, portanto, denomina-se conjunção subordinativa integrante, quando nós estudamos as orações subordinadas substantivas. Já em outros contextos, o termo que relaciona duas orações, substituindo um termo de uma oração anterior e, por isso, recebe o nome de pronome relativo. Cuidado, então, que o que tem várias classificações. O que pode ser uma conjunção coordenativa, sindética explicativa. O que pode ser uma conjunção subordinativa integrante das orações subordinadas, então, substantivas que se integram às principais. Pode ser um pronome relativo, certo? Pode ser parte de uma locução, por exemplo, adverbial, tá? Subordinativa adverbial. Pode ter vários, mas vários mesmo, gente. Várias funções, tá? Na língua. Então, você tem que saber diferenciar. E acaba que nós usamos muito o que, porque ele tem várias funções, então ele vai aparecer muito. Então, nós temos de o que? Trabalhar, no caso, redução das orações. Para que, então, o que seja retirado, né? Por exemplo, das orações subordinadas substantivas, das adverbiais, e o que, pronome também, das adjetivas. Tá? São pronomes relativos invariáveis. Que, quem e onde. Tá? Só que isso aqui nós não vimos ainda. Nós vamos ver justamente agora, nesta aula. Nós já vamos dar início a esse estudo. Tá bom? Por quê? Pelo seguinte, na próxima aula, na verdade, né? Porque o pronome relativo, ele tem que ser diferenciado da conjunção subordinativa integrante, ou então do início de uma locução conjuntiva subordinativa adverbial, tá? É a mesma palavra, que, tá? O que, o u e o e. Então, vai causar confusão em você. Só que, logicamente, nós, para conseguirmos identificar o pronome relativo, nós deveremos então estudá-lo, né, e observar como é que ele se comporta, ou seja, quais as características dele, quais as funções dele. E aí nós vamos saber diferenciá-lo de outros ques, certo? Para evitar o queísmo, que é o processo que você vai repetir várias vezes o que, e a sua escrita vai ficar muito prejudicada, ruim.
Este é um menino que gosta de ler livros e que gosta também de jogar videogame. A mãe que comprou vários livros e um videogame gosta que seu filho leia e que ele jogue também. Pelo amor de Deus, fica muito ruim, tá bom? Então, na próxima aula nós vamos estudar os pronomes relativos justamente para evitar essa repetição, sabendo, né, conhecendo o pronome relativo e, logicamente, para classificar as orações subordinadas adjetivas, tá bom? Então, até a próxima aula e tchau, tchau.